Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Alan, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje é um vídeo sobre um jogo que está com um certo hype aí, super bem falado. O jogo não é tão novidade, ele está no Brasil tem algum tempinho e lá fora já há um certo tempo, mas ele está sempre bem comentado. Então, como eu tive a oportunidade de jogá-lo recentemente, queria falar um pouco sobre ele. O jogo de hoje é o Dead of Winter, da Playhead Games, versão nacional da Galápagos Jogos. Dead of Winter é um jogo semi-cooperativo, né? Eu vou falar sobre isso. E o legal dele é porque já na caixa te atrai, né? A caixa é um convite à jogatina, né? Que capa legal. O molde dele, né? A temática é um negócio extremamente batido que eu particularmente já não suporto mais ver, que é zumbis. Né? Então, pra galera que é fã de Zombicide, Walking Dead, todas essas tranqueiras aí com seres putrefatos, o jogo é um prato cheio, assim, né? Pela temática. Mas os zumbis, eles acabam servindo não como plano de fundo, né? Porque o Walking Dead, por exemplo, na série, né? Na HQ, porque o seriado é tão ruim que eu desisti de assistir. Na HQ eles são um mero pano de fundo. O que importa é a interação entre os personagens, seus dramas particulares e assim por diante. E este jogo aqui, ele tem um pouquinho disso. Eu achei que a parte de roleplay dele transporta bem essa ideia, mas um jogo de tabuleiro com roleplay é algo a ser discutido. Dead of Winter ele ficou muito famoso em pouco tempo porque ele é um jogo cooperativo que... eu vou falar a palavra certa, tá? Não vou falar nem simula nem lembra. Copia descaradamente, meu amiguinho aqui, ó, Battlestar Galactica, que vai ser meu próximo vídeo exatamente após esse, tá? Então, para quem quiser concordar ou discordar comigo, assista o vídeo que vem a seguir depois desse. Por que ele copia? O Battlestar Galactica... aliás, vamos falar sobre Dead of Winter no Battlestar Galactica, eu falo Battlestar Galactica. Como é a ideia do Dead of Winter, né? Cada jogador vai controlar um grupo de sobreviventes nessa colônia aqui, nesse mapa central, ele representa a colônia, aqui os locais onde os sobreviventes podem ficar, aqui as coisas onde você vai colocar no jogo, que são as cartas de crise, eu vou falar sobre elas, contribuições, o lixão, que é as coisas que você vai contribuindo para tentar ajudar a situação aqui de um modo geral. Contador de turnos, contador de moral do jogo. O que mais que vem na caixa? Aí nós temos esses pequenos tabuleiros aqui, ó, que são as localidades, né, do jogo. Então cada um deles vai vir com o nome, a chance dos itens que aparecem do maior para o menor, a quantidade de pessoas que podem ficar neste local explorando atrás de itens. Os itens são entregues para os jogadores no formato de cartas. Aqui a quantidade de zumbis que podem ocupar esse local. E aqui os tokens de barulho, conforme você vai remexendo, esses tokens não são adicionados ao jogo. E a chance de um zumbi pode aparecer maior. Fala oi para as pessoas. Oi. Oi olhando para lá, não é olhando para o negócio. Fala oi. Oi. Tá bom, agora vai para lá. Onde que tá o zumbi? Onde que tá o zumbi? Você quer ver? Aqui, ó. E aqui, antes que meu filho leve a sacola embora, são os tokens de zumbi. Esse jogo ele não tem miniaturas, né? Ele tem os famosos standings, né? Que você coloca essas basezinhas de plástico e coloca as miniaturas em cima. Não vou falar muito sobre componentes, nada do gênero, porque tem N vídeos sobre esse jogo, né? Inclusive o Bafo do Dragão tem um vídeo bem legal de 1 hora aí para quem quiser conhecer o jogo, entender como ele funciona. Aliás, abraço pessoal do Bafo do Dragão, sou mega fã do canal deles. E o que mais que a gente tem além desse material aqui no jogo, né? Nós temos cartas de sobrevivente. Nós temos as cartas de busca, né, que por exemplo você pode achar mais pessoas para aumentar a sua equipe. Cartas dos mais tipos de variados itens. E aqui vem falando onde elas aparecem, no caso isso aqui é na escola. E aqui as cartas de objetivos, né, que tem isso aqui e muitas delas podem vir com essa palavrinha aqui, ó, mecânica do traidor. Papai, esses são os carinhos? Isso, esses são os personagens do jogo, filho. O que mais que a gente tem? A gente tem muitos dados e muitas cartas. Sobre o Dead of Winter. Ó, papai, 2 zumbis. Tá bom, deixa o papai falar agora. Vai brincar com o zumbi lá na sala que eu já vou lá, tá bom? Mas não é pra tirar eles desse saquinho não, hein? O jogo é legal. A ambientação do jogo, caguei, sabe? Eu sinceramente não aguento mais essa história de zumbis no jogo. Em jogos, aliás. Mas o jogo em si, as mecânicas do jogo são legais. Ele te dá aquela pressão do tipo, caramba, não podemos errar, né? Muita gente acha ele superior ao Battlestar Galactica pelo fato de poder haver um traidor, não ter a certeza de que irá ter um traidor, né?
No Battlestar Galactica, por exemplo, tem a mecânica dos Cylons, né, com a temática da série. Você pode começar com um Cylon infiltrado, você não vai saber, ou você pode ser um Cylon não revelado. Então você vai saber isso da segunda metade do jogo pra frente, o que é muito legal. Isso causa umas reviravoltas e sessões de risadas intermináveis, né? E um clima de desconfiança absurdo. Como esse jogo ele é uma cópia descarada do Battlestar Galactica, ele foi feito em Battlestar Galactica. Ele tem as cartas de crise para serem resolvidas com votações secretas, exatamente igual ao Battlestar. Ele tem os itens que são buscados em localidades diferentes, exatamente igual ao Battlestar. Tem a possibilidade de você exilar uma pessoa da colônia, um jogador, né, coibi-lo no jogo de uma certa forma, exatamente igual no Battlestar Galactica. Só que o Battlestar você manda o cara pra cadeia e na expansão Pegasus você manda o cara pro inferno, que a expansão Pegasus acrescenta Player Elimination e assim por diante. Então eu não vou nem entrar no mérito que esse jogo é uma cópia do Battlestar Galactica, porque ele é, de fato. É mesmo, né, filho? Vai lá. Porque ele realmente é uma cópia do Battlestar, tá? Desculpem os fãs do jogo, ele é uma cópia, só que ele é uma cópia bem feita. Diferente de muitos casos de cópia quando elas são mal feitas ou mal executadas, não. Esse jogo ele é uma cópia muito bem executada. Uma reclamação do Battlestar Galactica de muitos jogadores é que as pessoas não conseguem vencer o jogo. E nesse aqui a possibilidade existe. A partida que eu tive o prazer de jogar a gente perdeu na segunda rodada por um erro de estratégia. Assim, foi um erro de estratégia crasso, muito feio. Então, foi assim, cara, quando a gente percebeu, perdemos o jogo. Foi muito rápido. Mas deu pra sentir o feeling do jogo, tá? Então, como jogo, eu achei ele legal, tanto que eu quero jogá-lo de novo, né, já nesse próximo final de semana. Como algo original, não me convenceu. É uma cópia de um outro jogo. Como mecânicas inovadoras, não me convenceu. O que eu achei legal é o nível de hazard do jogo, né? Então assim, você não tem só os zumbis para te atrapalharem, você tem o clima também, você pode se lascar pelo clima, porque você está no meio do apocalipse zumbi, no meio de uma nevasca, isso é legal, dá uma dificuldade pro jogo. Uma coisa que muita gente reclama são as cartas de Crossroads, né, aqui no Brasil como cartas de encruzilhada. Por quê? Porque quando você vai começar um turno, né, elas têm uma quantidade massiva de texto, né, que é um storytellingzinho aqui, e duas opções para ser resolvidas. Falando sobre as cartas, galera, é uma reclamação, não vou dizer que é uma unanimidade, mas muita gente reclamou dessas cartas. Né? Porque você para tudo que você está fazendo e você vai ler, você vai procurar para ver se o sobrevivente citado na carta está em jogo. Caso ele não esteja, não acontece nada na maioria das vezes. Mas quando ele está, dá umas opções interessantes. Por exemplo, eu estava jogando com o Hart, acho que é William Hart, não é o nome dele, que é um soldado, e a carta ele ficava maluco, dava tiro em quem estava em volta dele, ou ele podia suicidar por causa da pressão. Então assim, como a ideia do jogo é passar um cenário de apocalipse, de desespero, eu adorei as cartas de encruzilhada. Eu achei muito legal para ambientar. Só que elas dão um downtime no jogo e fazem a partida ficar muito maior do que ela deveria ser. Entendeu? Então assim, caso você não queira entrar na vibe da parte de storytelling do jogo, você vai ter que ignorar o texto das cartas, vai direto para as opções. Embora o textinho lá tenha um flavorzinho que você vai ter que ler. Então, isso divide opiniões. Assim, particularmente eu gostei, eu achei legal. Eu achei que o que esse jogo tem de original foi isso. O Battlestar até tem isso nas cartas de crise, porque ele vai citando momentos da série, quando vocês são emboscados pelos Cylons, ou quando dá um problema, igualzinho com um episódio da série e tal. O Battlestar, na verdade, ele é uma transposição do seriado para um jogo de tabuleiro. Se você assistiu o seriado todo, as 4 temporadas, cara, você vai aproveitar o jogo de uma maneira absurdamente boa. Ok? Mas eu vou falar isso no vídeo dele. Eu tô falando de mais Battlestar do que Dead of Winter. O Dead of Winter como jogo, legal. Original, não legal, tá? Então, se você quer um jogo com mecânica de traidor, o lance do traidor aqui, por exemplo, assim, você coloca 2 cartas de objetivo secreto por jogador, mais uma única carta de traidor. E você vai lá embaralhar tudo tal, e vai entregar. Pode sair, a chance é pequena. Numa partida de 4 ou 5 pessoas, você vai ter uma média de 5 pessoas, você tem 10 cartas de objetivo mais uma de traidor. Então, não acho que a chance é tão grande de alguém tirar, mas pode ocorrer. Isso dá uma atenção, tá? Mas não acho que é algo tipo, ai meu Deus, será que temos um traidor? Não. O fato do jogo ser vencível, né, ser possível de completar também é legal.
Porque diferente do irmão mais velho dele, que é uma grande reclamação, então isso eu achei legal, é bacana, tipo, ok, é possível. Eu gostei do nível de desafio dele, ele é bem desafiador, não é facinho, tipo, vamos colocar isso aí, daqui a pouco a gente termina, como vários jogos cooperativos. Não, ele é bem desafiador, mas não impossível. Então, de 0 a 10 aí pro Dead of Winter, eu dou um sonoro 8. Legal. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Para o próximo vídeo, sem falta, sem mais delongas, Battlestar Galactica. Mais uma vez, aquele abraço.